Olá, estudante, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos juntos para mais uma aula aí do nosso primeiro bimestre, para você, estudante do segundo ano do ensino médio. Quem nos acompanha hoje também é o Daniel. Olá, Daniel, tudo bem? Joia! Pessoal, então vamos ver o que nós temos para hoje? Vem comigo, vamos lá. Hoje vamos começar com esse assunto, com esse tema bem interessante, que é estratégia de leitura. Vamos só rever aqui rapidamente o nosso cronograma para o primeiro bimestre, as aulinhas que nós já vimos aí. Trabalhamos a variação linguística, interrogando o meme, curadoria de informações e hoje nossa última aula, estratégia de leitura. Contemplaremos as seguintes habilidades na aula de hoje. Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura, escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação. Leitor, audiência previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso, de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações. Vamos ainda organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão. E ainda vamos também, como objetivo, ver aqui o que nós temos para hoje. Conhecer as estratégias de leitura, entender a importância da leitura para a compreensão do mundo, aplicar estratégias de leitura para a interpretação de textos, muito importante, e compreender a leitura como ferramenta para a produção textual. Bom, pessoal, então, para começar, vamos pensar aqui. O que vem a ser leitura para você? Quando o seu professor solicita lá, fala assim, pessoal, vamos ler uma obra para fazer um trabalho. Você fica feliz? Qual que é a sua reação lá? Você fica animado? Bom, muitos estudantes, eles falam assim, professora, esse livro, vamos ler. Existe, assim, às vezes, né, uma certa resistência, ainda mais hoje, nesse mundo aí de informação, tudo tão rápido, né, rede social, tudo abreviado, a gente está com essa urgência aí, né, de ser tudo muito rápido. A leitura, ela demanda aí, pessoal, uma paciência, uma tranquilidade, uma calma, coisa que hoje em dia, às vezes, fica muito corrido ali, a gente não dá essa dedicação ali ao momento da leitura, né? Mas é extremamente importante. Mas eu quero falar uma coisa, olha só, quando vocês falam assim, professora, eu não gosto de ler, né? Às vezes nós escutamos isso, mas você lê o tempo todo. Nós lemos a partir do momento que nós acordamos, pessoal. A leitura, ela está em todo lugar. A leitura, ela não é só verbal, ela não é apenas texto ali, escrito, as palavras. A leitura são as imagens. Estamos bombardeados de imagens. Você está andando na rua e de repente tem um outdoor. Você está andando na rua e de repente você vê um carro plotado. Tudo isso é leitura, tudo isso te passa, te transmite uma informação e você produz ali um efeito de sentido. Então, a leitura em si, ela é mais do que propriamente parar, talvez, para fazer a leitura de um livro, de um texto, mas ela é aquilo ali que você faz a interação. Pode ser uma imagem, pode ser uma placa, pode ser um outdoor, produziu ali um efeito de sentido. Nós temos leitura. Quantas vezes estamos ali nas redes sociais, passando ali, às vezes tem um pequeno texto, nós lemos, tudo isso é leitura e nós precisamos desenvolver esse hábito aí. Vamos lá, olha só comigo, a importância da leitura. Ela estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre diversos assuntos. Ler desenvolve a criatividade, imaginação, comunicação, senso crítico, que é muito importante focarmos nisso aqui, moçada. Por quê? Hoje, a maioria dos textos, né, eles possuem aí um elemento aí que nós precisamos ter, esse senso crítico, ou para discordar, ou para concordar que seja. Porque nós estamos extremamente manipulados o tempo todo se nós não fizermos essas leituras, se nós não tivermos uma base ali para confrontar as ideias, porque são muitas informações. Então nós precisamos fazer as leituras para ter essa divergência talvez de opinião, para saber argumentar os nossos textos. Então o senso crítico ele é fundamental, inclusive para fazermos avaliações aí ao decorrer, ao longo da nossa vida acadêmica, ok? Ok, então vamos lá. Alguns benefícios da leitura. Ela favorece o aprendizado dos conteúdos específicos, claro. Aprimora a escrita, sim, não tem como. Já falei várias vezes isso em nossas aulas. Não há como escrevermos um bom texto se não temos ali um repertório, um conteúdo, né, uns conhecimentos prévios. Ela nos ajuda a formular e organizar uma linha de pensamento. Sim, ela organiza as nossas ideias. Funciona também como técnica de memorização de conteúdos.
E afinal, o que são então as estratégias de leitura? São técnicas e métodos que facilitam a leitura e, consequentemente, a compreensão dos textos. Vamos então entender melhor o que são essas estratégias que eu trouxe hoje para vermos aqui? Olha lá, vamos conhecer as estratégias de leitura. Vejamos. Ler com atenção é o que eu falei no início da aula. Precisamos ler com mais calma. Está tudo muito corrido, mas precisamos separar um tempinho aí para a nossa leitura e ler com calma. Não precisamos dessa correria para a nossa leitura, ok? Cada parágrafo lá, é importante a gente ler com calma e ir ao dicionário, sempre que tiver algo ali que nós não conhecemos, alguma palavra desconhecida. Sintetizar, fazer um breve resumo do texto lido e escrever com as próprias palavras o que compreendeu. Então, às vezes, alguma leitura ela é feita e o que acontece? Assim que termina, né, eu costumo falar ali com os meus alunos, o que você acabou de ler? E muitos, às vezes, estão dispersos. Ah, professora, eu não sei falar. Pessoal, vamos focar, vamos ler ali com calma, com atenção. O que eu estou lendo aqui nesse momento? Depois você consegue ali com 2, 3 palavrinhas sintetizar o que você acabou de ler. Quando eu falo dessa sintetização, é importante, você leu, coloca ali do ladinho daquele parágrafo uma palavra que foca ali naquele parágrafo ali, ok? O que mais? Vamos lá. Lê nas entrelinhas. Entrelinhas. O que nós temos em entrelinhas? Entrelinhas nós temos aí os nossos pressupostos e subentendidos. Vou falar daqui a pouquinho para vocês um pouquinho, tá? Desse assunto aí. Ah lá, são as inferências que nós fazemos, né? As inferências. O que são as inferências? Já tivemos aulinha disso aqui na nossa programação. E elas são as informações que nós colocamos no texto que talvez não estejam de formas lá explícitas, ok? Mas que nós podemos deduzir. Temos também que manter o hábito da leitura. Esse hábito, ele facilita cada vez mais a compreensão ali dos nossos textos. Praticar a leitura em voz alta. Talvez você tenha uma dificuldade de concentração quando você está fazendo ali uma leitura em voz baixa, né? Às vezes na cabeça da gente ali passa tanta coisa, você se distrai. E para alguns funciona melhor essa leitura em voz alta. Faça o teste, vamos ver se fica melhor para você. E variar a leitura dos textos, muito importante. Nós temos textos de todos os gêneros aí na nossa sociedade. Precisamos saber um pouco de economia, política, precisamos saber um pouco de cultura. Variar esses textos vai contribuir para você se sair bem nas suas interpretações textuais, ok? E tipos de leitura? O que vamos falar de tipos de leitura? Nós temos alguns tipos de leitura que pode nos ajudar, pode facilitar e contribuir aí para a interpretação de texto. Olha só, vou falar para vocês de leitura literal, contextual e intertextual. Vamos ver o que é isso? Quando eu falo de leitura para vocês literal, pessoal, eu estou falando assim, ó, o que nós temos nesse texto que nós conseguimos visualizar a olho nu. Temos aqui esse título, temos aqui determinado autor, temos aqui determinado suporte textual. Tudo que estiver aos seus olhos é importante na interpretação do seu texto. Às vezes, vocês não dão a devida importância ao autor, por exemplo. O autor está lá no final do texto e vocês não leem o texto inteiro. Chega no final, não leio o autor, né? Sempre que eu faço a dinâmica de leitura em sala de aula, eu sempre lembro. Precisamos ler o autor. Dependendo desse autor aí, a gente já tem uma ideia do que o texto vem a falar, ok? Então, tudo é importante. Título, onde foi publicado, a data, o autor. Tudo isso, pessoal, é informação para a sua leitura. Tudo isso faz parte da sua leitura, ok? Não podemos descartar nada. Contextual, entre linhas do texto, é o que eu falei também agora mesmo, e são as informações não explícitas, mas que podemos pressupor ou subentender de acordo com as pistas do texto. Temos uma aulinha de implícitos no texto no nosso canal, não é propriamente para você do 2º ano, mas é uma aula que você pode assistir e lá vai explicar bem o que são os pressupostos e os subentendidos, ok? E o que mais é importante para nós podermos aí entender melhor o texto que estamos lendo? Precisamos indagar o texto. O que esse autor ele quer dizer com essas informações? O que ele pensa? Como ele menciona os dizeres no texto? Ele utiliza gírias? É uma linguagem formal, informal? Qual será o público-alvo desse autor? É um público feminino? É um público jovem? Pessoal, o texto
Você precisa ter com ele uma leitura ativa, uma leitura crítica. Receber um texto, tá lendo um livro, você precisa parar ali e questionar aquela leitura. Ela tem que ser uma leitura ativa, uma leitura participativa. Com as suas próprias perguntas, você formula muita resposta ali, ok? Em que contexto está inserido esse texto? Ele é econômico, social, político, cultural? Tudo isso é importante verificarmos. Criticar o texto para percebê-lo em sua profundidade, é o que eu acabei de falar. E a intertextual? Trata-se da leitura cultural ou intertextual. Fazermos a associação do texto com as nossas vivências culturais. É um momento de concordar, discordar, comparar com outros textos lidos, com conhecimentos já adquiridos. Sim, temos também aí a importância da intertextualidade na hora da nossa leitura. E como eu faço essa intertextualidade? Tendo conhecimentos prévios. Se eu me deparo diante de uma leitura sobre algo que eu já li antes, eu tenho ali a oportunidade de confrontar, de pensar, de criticar. Opa, mas no texto que falava sobre o meu mesmo assunto que eu li anteriormente, não era bem assim. Então nós não temos também que acreditar em tudo que lemos, né? Nós temos que confrontar, questionar, ok? Fazer uma leitura crítica. Então, conhecimento intertextual, apenas para fechar aqui, é o seu conhecimento que você já tem, você vai trazer para dentro do texto para fazer ali uma relação. E a leitura e interpretação de texto? Uma boa leitura presume uma boa interpretação, claro, sem dúvida. E aí, eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas, olha só. Ler o texto pausadamente é o que eu já havia falado. Precisamos respirar, ter calma, tirar ali um tempinho para a leitura. Enumerar os parágrafos. Pessoal, isso aqui é uma dica que eu acho muito interessante, né? Você se depara com um texto relativamente grande, vamos falar dessa forma. Ele tem vários parágrafos. À medida que você vai fazendo a leitura, já vai numerando ali. Sabe por quê? Às vezes, na hora que você for fazer alguma questão, né, se for um texto aí de prova, por exemplo, vai falar assim, ó, no parágrafo tal, temos a seguinte informação. Você já vai direto, ele já está numerado, você já ganha tempo ali, né? Se for o caso aí de uma prova, com um tempo aí restrito. Então já está numerado, já te facilita. Destacar as palavras desconhecidas. Pessoal, viu uma palavra diferente ali no texto? Pode marcar. Principalmente, repito, se for uma leitura de prova, né? Porque provavelmente a chance de ter uma questão sobre aquela palavra é grande também. Já marca ela ali. Anotar ou destacar a essência de cada parágrafo. E claro, se você está fazendo aí principalmente uma leitura de entretenimento, lendo alguma obra que você gosta, um marca-texto ali na mão, né? O post-it, é sempre importante a gente estar colocando ali as ideias que nós achamos mais pertinentes, ok? Praticando, eu trouxe pra gente aqui um texto que caiu lá no Enem em 2018. É o texto que fala lá, ó, mais big do que bem. Peraí, então vamos ver isso aqui melhor. É um texto que nós precisamos daqui a pouco fazer uma interpretação dele. Vamos ver. A comunidade científica mundial recebeu na semana passada a confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang. Mas este não foi explosão, e sim uma súbita expansão da matéria e energia infinitas concentradas em um ponto microscópico que, sem muitas opções semânticas, sentido, os cientistas chamam de singularidade. Essa semente cósmica permanecia em estado latente e, sem que exista ainda uma explicação definitiva, começou a inchar rapidamente. No intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões de Big Bangs, ok? É uma questão do Enem. No final dela lá havia a bibliografia de uma revista, a referência com a data, que é o que eu falei, observar tudo. E vamos ver aqui então o que nós temos para essa questão. Ela solicita para, no título proposto para esse texto de divulgação científica, ou seja, já sabemos que é um texto de divulgação científica, já nos deu informação ali. Ao dissociar os elementos da expressão Big Bang, a autora revela a intenção de... Pessoal, quanta informação nós já temos no enunciado da questão? Nós já sabemos, então, que está focada a nossa resposta no título. Por quê? Fala lá, ó, ao dissociar, portanto, o que é que nós vamos ver aqui? Dissociar, separar. Portanto, separou-se o nome Big Bang. Olha só, na letra A fala pra gente, evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão de matéria e energia. Quer falar de descoberta recente que comprova a explosão?
Não, tá dando foco em uma outra coisa, não é na explosão. Porque quando a gente tem o título Big Bang, pensa, ela separou, né, esse título. Olha lá, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Opa, peraí, vamos voltar aqui. Ah lá, ó. Mais big do que bem. Ou seja, o foco está na palavra big, que no caso, grande, né? Portanto, vamos focar nisso aqui. Olha só. Peraí, vamos lá. Evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão. Não, está focando na expansão. Resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang. Não, o foco não é a teoria do Big Bang. É, porém, com uma nova perspectiva. Então, olha só. Vamos lá, letra C. Sintetizar a ideia de que a teoria da expansão da matéria e energia substitui a teoria da explosão. Se ela deu foco no título na palavra big, que é maior, né, que é grande, aqui está falando de quê? De sintetizar a ideia de quê? De expansão. Expansão é aumentar, né? Expansão significa algo maior. Portanto, temos aqui, ó, como resposta, a nossa letra C, certinho. Letra C, alternativa correta. Na letra D, fala destacar a experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria da matéria e energia, também não. Ou condensar a conclusão de que a explosão da matéria e energia ocorre em um ponto microscópico, também não. Então, nós temos aqui a letra C, a resposta está aqui para vocês. Criando o hábito da leitura, deixo para vocês aqui, encontre o melhor formato de leitura para você. É importante ler cada tipo textual, é importante termos conhecimento de vários assuntos, mas para começar, é interessante você de repente focar em uma leitura que te dá prazer. Isso vai começar a criar o hábito, ok? Descobrir o seu estilo de leitura, reservar um tempinho aí para ler, estipular metas e compartilhar a sua leitura com alguém. Isso é sempre algo bem bacana. Na aula de hoje está aqui o que nós aprendemos, estratégias utilizadas para interpretação de texto, analisar e argumentar, posicionar criticamente diante dos textos e a importância da leitura para a compreensão do mundo. Quem lê bem sempre se sai bem, não esqueça disso. Nossas referências estão aqui. Eu agradeço muito a sua participação comigo aqui na aula de hoje e te aguardo na próxima aula. Até mais!